Oi, tudo bem? Esse vídeo ele é um corte de uma resolução inteira de 18 questões de Química do Enem 2022 PPL. Se você quiser ver a prova inteira, quiser ver questões desse assunto, questões desse tema, ou quiser mais questões do Enem ordenadas por assunto, todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Questão 119, Enem 2022, segunda aplicação PPL. O Brasil foi o primeiro país. Não vamos ler esse textão, não. Vamos ler aqui já a chave, que é o jeito mais inteligente. Com essa atitude, e atitude? A gente vai ter que achar atitude no texto. Com essa atitude, contribui-se diretamente para preservação de rios e lagos, preservação de biodiversidade. Então vamos ler. O Brasil foi o primeiro país a usar álcool em larga escala como combustível de automóvel. Então o Brasil foi pioneiro ali, o primeiro país, gente. Isso daqui é um orgulho. Hoje, a indústria automobilística produz e equipa os automóveis com motores que funcionam tanto com gasolina como álcool, ou ainda uma mistura dos dois, os famosos motores flex. No Brasil, o álcool é obtido principalmente da cana-de-açúcar, razão pela qual classificam como biocombustível. Com essa atitude, o uso de biocombustíveis contribui diretamente para. Então, qual que é o tema da questão aqui? Química ambiental, biocombustível de etanol. Você pode ver ele como química ambiental combustíveis ou ver ele no ciclo biogeoquímico do carbono. Eu acho que aqui fica melhor na parte de ciclo biogeoquímico do carbono, porque dá para entender melhor por que esses biocombustíveis, né? Isso daqui vem depois dessa ideia de ciclo biogeoquímico, por que o etanol contribui diretamente, né? Que essa atitude aqui ajuda. Então, preservação de rios e lagos? Não. Preservação de biodiversidade? Não. Diminuição do buraco da camada de ozônio? Não. Então, preserva rio e lago, plantio, monocultura de cana, pode até atrapalhar rios e lagos, né? Se for feito de forma de monocultura. Preservação de biodiversidade. Indiretamente, aqui ele falou diretamente, indiretamente sim, né? Porque você está evitando a emissão de CO2, então indiretamente sim, mas diretamente não. Buraco na camada de ozônio, nada a ver, isso daqui é CFC, catalisadores automotivos para diminuir esse problema aqui. Preservação de espécies ameaçadas de extinção, monocultivo de cana pode até piorar isso daqui, né? Reduzindo áreas de floresta. Então, a monocultura da cana pode até atrapalhar nessa parte aqui. Diminuição da emissão efetiva de dióxido de carbono. Sim, biocombustíveis diminuem a emissão de dióxido de carbono. Ele tem uma emissão de carbono menor, né? Por quê? Aqui, ó, o ciclo biogeoquímico, eu não gravei essa aula ainda, mas eu já deixei ela preparada, talvez vai demorar uns 6 meses para eu postar essa aula. Mas vamos usar esse resumão, na verdade, do carbono, para a gente entender como que os biocombustíveis se diferem dos combustíveis fósseis. Então vamos dar uma olhada aqui, tem muita coisa, esquece essa parte do metano, esquece essa parte aqui da chuva ácida, do equilíbrio em água, vamos focar só nessa parte aqui, ó, só nesse pedaço. Então vamos entender a diferença dos biocombustíveis dos combustíveis fósseis. Olha esse resumo que lindo que eu fiz. Eu que fiz, hein? Olha que coisa linda. Então, o dióxido de carbono está na atmosfera. Os biocombustíveis, eles são o que a gente chama de ciclo fechado. Por quê? O dióxido de carbono ele é incorporado nas culturas pela fotossíntese. Então, as plantas, né? Cana, milho, vão fazer fotossíntese e incorporar isso na sua estrutura, na celulose, na glicose. Dendê, mamona também, mas o dendê e a mamona é para o biodiesel. Cana, milho, vai ser utilizada para produzir etanol. Dendê, mamona, soja vai ser utilizada para produzir biodiesel. Por isso que tem a barra aqui. Essas culturas, elas vão passar, né, pela indústria ali de transformação. Então, cana, milho vão sofrer fermentação, hidrólise e produzir o etanol. Dendê e mamona vão passar pela transesterificação e produzir biodiesel. Então, olha aqui, olha que legal. Então, quando o carro e um ônibus usar esse biocombustível e queimar ele, por combustão o CO2 volta para a atmosfera. Mas olha isso, o ciclo ele é fechado, o CO2 vai para a planta, forma o combustível, queima, então o ciclo é fechado, ele evita o aumento da quantidade de CO2 atmosférico, porque o CO2 vira o combustível, queima, ele volta.
Então é um ciclo fechado. Já os combustíveis fósseis, eles são o que a gente chama de ciclo aberto, que é um termo estranho, né? Ciclo aberto, porque se é um ciclo, não é, se é aberto não é um ciclo, mas a gente chama de ciclo aberto porque eles estão lá enterrados em reservas. Então, petróleo, carvão mineral, gás natural, ao queimar, né, em usinas termoelétricas ou em combustíveis como gasolina, diesel, GNV, GLP, ao ser queimado ele vira CO2 gasoso. Só que esse CO2 ele não vai voltar aqui como petróleo, carvão mineral, gás natural. Então esses combustíveis fósseis, eles aumentam a quantidade de CO2 atmosférico, diferentemente dos biocombustíveis que tem esse ciclo fechado que a gente viu aqui. Por isso que é diminuição efetiva do dióxido de carbono. Por quê? Porque você vai usando isso daqui e não aumenta o CO2 atmosférico. O etanol, pessoal, é um biocombustível muito inteligente. Carros híbridos, né? De baterias com carro elétrico, com um pouco ali de etanol, talvez seja o futuro, né? Células de combustível com etanol é muito interessante, beleza? E combustíveis fósseis aqui é o passado. Isso daqui vai levar a gente à extinção, porque o dióxido de carbono causa o quê, ó? Ele é 75% responsável pelo efeito estufa. Os outros 17% é o metano e o resto é o óxido nítrico que está no ciclo do nitrogênio, que eu preparei já, mas não está aqui. As outras coisas a gente discute numa aula de ciclo biogeoquímico do carbono. Beleza? Gostou? Agora a gente